Olá, eu sou Anderson Yangues, responsável pela TBS Club e pela Régua Diamante, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo super rápido aqui para você e eu vou desafiar você. É possível fazer um design de sobrancelha em menos de 4 minutos? Eu sei que você deve estar respondendo muitas coisas, uma delas é não. Pois bem, eu vou explicar para você que é sim possível e muito possível. Nós estivemos agora recentemente na Reanor, lá no Centro de Convenções de Recife, e nós fizemos uma apresentação da Régua Diamante. Eu pessoalmente, Anderson, fiz uma apresentação com uma boneca igualzinha a essa, que nós fizemos aproximadamente 40 designs de sobrancelhas diferentes. Legal isso, né? E sabe quanto tempo demorou cada uma delas? Em média de 3 a 4 minutos. Pois é, eu nem sou designer, hein? Mas eu fiz tudo isso daí porque, claro, eu aprendi, sei usar a Régua Diamante e apliquei tudo que eu conheci dentro desse processo aqui, junto com essa boneca e a Régua Diamante que eu vou apresentar para você já já, tá legal? Então, olha só, para quem que serve esse vídeo, o mais importante, serve para profissionais da área de design, serve também para profissionais da área de micropigmentação, exatamente isso. Profissionais que fazem micropigmentação, esse é um vídeo de extrema importância para vocês, que vocês vão entender que com a Régua Diamante vocês podem fazer uma pessoa que não tem pelo nenhum, começa do zero, você vai fazer um design de sobrancelha do zero usando apenas a Régua Diamante. Legal, não é? Eu sei que você está me desafiando aí agora para ver se isso é verdade. Então fica comigo e olha só o que eu vou te apresentar agora. Eixo de simetria, ponto de conferência na ponta do nariz, vou curvar a régua aqui para fazer um traço de eixo simétrico para me referenciar. Bem de levinho. Pontos iniciais. Eu vou decidir de uma sobrancelha mais juntas agora. Eu vou fazer com 1,8 de afastamento. Então eu vou colocar aqui vou fazer com 1,6, melhor. 8 milímetros para um lado, 8 milímetros para o outro. Suba um pouquinho. 8 milímetros, 8 milímetros. Sujo a régua. Ligação do ponto, ligação do ponto. Feitos os pontos iniciais, eixo de simetria, íris dos olhos, encontrei a íris dos olhos, marcação dos PMAs. PMA do lado direito, PMA do lado esquerdo. Eixo de simetria. Subo e desço a régua para encontrar o final aqui dos olhos. Final dos olhos encontrado. Curvo a régua no rosto. Pontos finais marcados. Espessura da sobrancelha. Ponto lacrimal. Ponto zero. Eu vou decidir uma altura aqui um pouco mais para cima dessa vez. Eu vou colocar no 3. Pro outro lado. Ponto zero. Encosto lá bem no final do ponto lacrimal dos olhos, ponto 0, 3, sujo a régua, faço a ligação dos pontos. Agora espessura, vou fazer uma sobrancelha com 8 milímetros dessa vez, 8 milímetros, ponto 0, 8 milímetros, a régua já está suja. Eu vou fazer a ligação do ponto. Feito. Ponto baixo do PMA. Olhos fechados. Ponto 0 lá no finalzinho dos olhos fechados. Eu vou colocar aqui com 3,5. Mesma coisa para o outro lado. Olhos fechados. Ponto 0. 3,5. Fiz 8 aqui, então vou fazer 6 milímetros aqui. Ponto 6 milímetros, marco, ponto 0 aqui, 6 milímetros, marco,
Só para reforçar, sujo a régua, faço a ligação dos pontos, feito o ponto de baixo, feito o ponto de cima. Mais uma vez, do outro lado, ponto de cima, ponto de baixo. Eu vou colocar essa sobrancelha não tanto arqueada, então vou jogar ela lá para o 2.3. Final dos olhos, 2.3. Sujo a régua aqui novamente, fazendo o fechamento do design. De um lado, fechamento do design, do outro, fechamento do design, de um lado, fechamento do design do outro. Tá feito o design de sobrancelha completo, com 100% de precisão, somente usando a régua diamante, para eu poder vir aqui, ó, e fazer o design conforme eu definir. Tá vendo, ó? De acordo com o visagismo que você, profissional da área de design de sobrancelha e micropigmentação, certamente já fez ou sabe que tem que fazer. Eu uso aqui as marcações e faço o meu design conforme o visagismo do rosto da cliente. Pois bem, como ele disse, eu acho que foi até menos. Eu não tinha um relógio aqui para me controlar, mas eu acho que foi menos de 4 minutos. Muito legal, né? Completo design de sobrancelha, somente uso da régua diamante em apenas 4 minutos. Pois é, tá aqui, régua diamante, réguadiamante.com.br, tá bom? Obrigado, um abraço e até logo. Bom, vamos lá então, tá? Como eu falei, eu vou fazer aqui o desafio do design de sobrancelha em menos de 4 minutos. Antes disso eu vou mostrar pra você, ó. Isso daqui é a régua diamante, a embalagem dela. É como ela vem, tá vendo, ó? Vem essa embalagem aqui. Aqui atrás tem todas as nossas informações, redes sociais, contato, telefones, ok? Dentro dessa embalagem vem a régua diamante e vem um manual passo a passo impresso, tá ok? Eu não vou mostrar esse passo a passo impresso aqui para vocês agora, porque não tem nem sentido. Eu vou fazer um passo a passo aqui de todos os itens que vocês precisam para construir um design de sobrancelha perfeito, tá legal? Então, olha, esse passo a passo impresso vem junto com a régua diamante, tá bom? Eu vou deixar esses itens aqui do lado e vou mostrar aqui para vocês em detalhe. Então, a régua diamante, tá ok? Essa é a régua diamante. Ponto importante sobre ela, ela é 100% flexível, ó. Tá vendo, ó? Ela é 100% flexível, tá bom? Posso dobrar ela tanto para um lado quanto para o outro, ó. Ela não quebra e não marca e não fica viciada. Então você vai poder encostar ela no rosto das suas clientes, dos seus clientes e colocar e curvar ela inteira, tá bom? Ó, tá vendo, ó? Para qualquer lado, e isso não vai quebrar a régua, não vai marcar a régua, não vai fazer nada, ó. 100% flexível. Outro ponto super importante sobre a régua é que a régua foi desenvolvida, esse material, em laboratório. Então o que acontece com isso? Esse plástico, esse material plástico desenvolvido em laboratório, nós fizemos com que as impressões das medidas, de todas essas marcações e medidas, ficassem lá por dentro do material. Não está nem por um lado e nem para o outro. Então você pode pegar um álcool 70, um álcool, qualquer tipo, álcool etílico, qualquer material de limpeza, pode passar aqui à vontade que não vai sair nenhuma dessas marcações que você tem aqui na régua diamante, tá legal? Então você pode ficar bem tranquila enquanto a sua questão de limpeza, de higienização do seu produto, da sua ferramenta,
que você não vai ter problema nenhum em usar qualquer material para limpeza, álcool etílico, álcool 70, enfim, qualquer material para poder limpar, com preocupação das suas medidas aqui saírem do lugar, tá legal? Pode ficar 100% segura quanto a isso, legal? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui o processo de design de sobrancelha com a régua diamante. Certamente a minha mão ou eu ficarei algumas vezes na frente, mas eu saio logo na sequência, eu saio da frente do vídeo e mostro para vocês como é que foi construído, tá joia? Então vamos lá, o primeiro ponto a encontrar é o eixo de simetria do rosto. Lembrando que nós partimos do princípio de dois principais eixos do rosto humano em referência ao visagismo, que é o eixo de horizontalidade, tá ok? Que tem a referência principal dos olhos, e o eixo simétrico, que tem a principal referência, o nariz, boca e queixo, tá legal? Então vamos lá, o primeiro ponto que nós vamos encontrar aqui é o eixo de simetria do rosto. Para encontrar o eixo de simetria do rosto, eu encaixo a régua aqui, ó, entre o nariz da cliente ou do cliente, e eu posso usar várias técnicas diferentes para encontrar se eu estou exatamente no eixo simétrico. A técnica que eu mais gosto, que é para mim é que me dá maior precisão, justamente porque eu uso os olhos como referência do design de sobrancelha, é ver se o final dos olhos estão aqui, ó, exatamente encostados nesse pontinho da régua, ou se as íris estão aqui dentro, que também serviria, tá joia? As íris encontradas aqui desde que a cliente esteja olhando reto para você, ou o final dos olhos estão encostando aqui. Quando você tiver esses três pontos perfeitos, significa que você encontrou exatamente o eixo de simetria do rosto da sua cliente ou do seu cliente. Então eu vou encontrar ele aqui, encaixei, faço uma marcação logo acima, vou fazer um ponto de conferência pelo nariz, então eu trago a régua aqui, ó, veja que o eixo de simetria da régua tem um tracinho aqui no eixo simétrico, que eu posso fazer a marcação tanto por cima quanto para baixo, que me serve inclusive para fazer a conferência aqui pela pontinha do nariz. Eu faço mais um pontinho, verifico, tá ok, eixo simétrico construído com perfeição. Agora eu vou dobrar a régua aqui na curva nasal da sua cliente e também craniana e vou, desculpa que eu tô com um pouquinho de gripe ainda, eu vou fazer um traço aqui simétrico. Eu não preciso disso, mas só para que vocês tenham certificação de que o rosto está 100% dividido simetricamente. Os rostos não são simétricos? Isso é fato, os rostos realmente não são 100% simétricos, mas você precisa partir de um princípio de simetria. E o órgão do rosto que mais se aproxima de uma simetria perfeita são os olhos. Por isso que eu trabalho sempre com relevância dos olhos, tá ok? Então, parti aqui o meu eixo de simetria. Agora eu vou encontrar os pontos iniciais da sobrancelha. Nós podemos usar a técnica dos três olhos, mas eu vou decidir, é uma decisão minha, tá ok? Neste design de sobrancelha, eu vou decidir fazer esse design de sobrancelha com uma sobrancelha mais ou menos justa. Eu vou decidir por uma separação de 2 centímetros. Então eu volto lá, encaixo a régua exatamente no eixo de simetria, ó. Encaixei a régua no eixo de simetria, ela nunca pode sair deste ponto de eixo de simetria. Isso é extremamente importante. Tá vendo aqui a linha? Ela está encaixada exatamente na linha de eixo de simetria traçado no rosto da boneca, ok? Ou da sua cliente, é claro. Então vamos lá. Eu vou encontrar aqui 2 centímetros. 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para a esquerda. Eu subo um pouquinho mais a régua, novamente 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para a esquerda, ou 10 milímetros para quem está acostumado. Agora eu posso usar a própria régua para fazer um traço aqui e definir exatamente aonde iniciará a minha sobrancelha. Inverto a régua, uso a régua desse lado e, mais uma vez, passo um traço de cima a baixo. Estamos definidos agora os pontos iniciais da sobrancelha, como vocês podem perceber. Perfeito?
Já viram que esse processo eu estou explicando para vocês, é claro que vai demorar um pouco mais do que os 4 minutos que eu disse. Mas se eu eliminar toda essa conversa que nós estamos falando, e eu vou fazer isso no vídeo, logo no finalzinho do vídeo, eu vou fazer um aqui sem conversa nenhuma para mostrar para vocês. Se nós eliminarmos toda essa conversa, certamente vocês vão perceber que é 4 minutos mesmo, tá bom? Bom, agora nós vamos pro ponto mais alto. O ponto mais alto, mais uma vez, eixo de simetria fixado lá no eixo simétrico que você traçou do rosto da cliente. Você vai descer a régua ou subir a régua até que as íris dos olhos se encaixem exatamente nestas aberturas. No momento em que você conseguir encontrar a íris dos olhos, as duas, esquerda e direita, você pode descer ou subir. Olhos mais fechados, olhos mais abertos. Conforme eu desço a régua, eu vou adequar ao rosto com olhos mais abertos. Conforme eu subo a régua, eu vou adequar a régua com o rosto com olhos mais fechados, ok? Então vamos lá, mantendo o eixo de simetria, eu vou descendo a régua até encontrar a íris dos olhos da nossa cliente. Nossa cliente aqui, boneca, ela não tem íris dos olhos, então eu vou simular. Simulei que eu encontrei as íris dos olhos, eu curvo a régua no diâmetro cranial da pessoa, da cliente, eu venho aqui, opa, mais um traço, opa, mais um traço. Estão encontrados os 2 PMAs do seu design de sobrancelha. Muito simples, né? Mais uma vez, eixo de simetria, íris dos olhos nas 2 canaletas que temos aqui dentro da régua, desço ou subo de acordo com a distância ocular de cada uma das suas clientes ou dos seus clientes, curvo a régua aqui no diâmetro cranial da cliente, curvei a régua, pego a canaleta e risco novamente PMA conseguido. Agora eu vou tirar os PIs, então eu vou virar o rosto da boneca aqui bem de ladinho para que vocês vejam. Ok? Pronto. Aqui, ó, mais uma vez, mantenho lá no eixo de simetria, curvo a régua e vou encontrar o final dos olhos. Mais uma vez, descendo ou subindo a régua. Eu vou subir e encontrei o final dos olhos da cliente, tanto de um lado quanto do outro. Verifico se está correto dos 2 lados. Está correto dos 2 lados, ok? Curvo a régua aqui para conquistar perfeito esse eixo, esse ponto final, sempre mantendo o eixo de simetria aqui. Vou curvar aqui, ó, e vou traçar os pontos finais. Mesma coisa do outro lado. Ponto final dos olhos. Feito o ponto final dos olhos do design de sobrancelha da sua cliente. Olha que bacana isso, ó, a gente já tem todos os pontos com muita rapidez. Dá para ver aí, ó, no vídeo. Eu deixei bem clarinho as marcações, mas dá para vocês verem as marcações, ó. Ponto final, ponto mais alto e pontos iniciais, além, claro, do eixo de simetria. Perfeito? Viram que rapidez? Agora eu vou falar para vocês sobre espessuras. A primeira espessura que eu vou achar aqui, encontrar, vai ser a espessura do ponto inicial. O ponto mais baixo do ponto inicial e o ponto mais alto. Eu vou decidir por uma sobrancelha bastante arqueada, tá joia? E com uma espessura levando em consideração o arco do cupido desta boneca aqui, tá joia? Então o arco do cupido dessa boneca tem aproximadamente, ó, eu vou pegar aqui a régua com o ponto 0, tem aproximadamente 9 milímetros, tá joia? Então eu vou fazer uma sobrancelha bem grossa e bem arqueada. Eu vou usar 1 centímetro de espessura inicial, tá joia? Então vamos lá. Então eu estou aqui no ponto inicial, eu coloco o ponto 0 bem aqui no ponto lacrimal dos olhos. Encontrei o ponto 0, agora eu vou definir mais ou menos onde eu quero aquela sobrancelha. Eu vou definir, lembra que eu falei, bem arqueado? Então eu vou colocar ela aqui, ó, no 2.8. 2.8 é onde vai iniciar o ponto mais baixo do ponto inicial. Faço a mesma coisa para o outro lado. Ponto lacrimal, 0. Encostei lá, levo a régua até o eixozinho que eu criei do ponto inicial. Defino 2.8. 2.8 marcado. Agora que vem a grande sacada.
Com essa régua, você substitui não somente o paquímetro como instrumento de medição, você substitui também a linha. Olha que legal, olha que genial isso, ó. Você pode pegar o lápis, preto ou branco, tanto faz, e sujar a borda da régua, qualquer um dos lados, tá joia? Você suja levemente aqui e você vai usar ela para fazer os traçados. Olha só que bacana isso, ó. Tá feito o traçado, ó. Tá vendo? Muito claramente aqui, ó. Agora como eu defini uma espessura de 1 centímetro dessa nossa cliente linda, maravilhosa, eu vou definir aqui 1 centímetro, que é o ponto mais alto do PI. 1 centímetro, mais uma vez, sujo a borda da régua. Por que eu posso sujar a borda da régua? Porque eu posso limpar ela com frequência. Não tem problema que ela não saia as marcações. Você pode pegar o álcool 70, o álcool etílico, você pode usar qualquer material de limpeza e limpar a sua régua. Sujei a borda da régua, volto lá nos pontinhos que foram marcados e voilá! Marcado de novo aqui. Olha que sensacional isso, não é mesmo? Pois bem, eu sei que você está se impressionando aí em ver o vídeo. Agora eu vou fazer o ponto mais baixo e o ponto mais alto do PMA. Vamos lá? Você vai pedir para sua cliente fechar os olhos. Ao fechar os olhos, você vai levar o ponto zero até o finalzinho dos olhos fechados. Como eu decidi fazer uma sobrancelha bastante arqueada, lembra que aqui eu fechei 2,8? Então aqui eu vou levantar bastante, eu vou colocar ele lá no 3,2. Eu vou fazer bastante arqueada essa sobrancelha. Então, lá nos olhos, final dos olhinhos fechados, 3,2. A mesma coisa para o outro lado. Olhinhos fechados, ponto zero lá no finalzinho dos olhos fechados e vou lá para o 3,2. Olhinhos fechados, ponto zero, 3,2. Ok? Como eu fiz aqui uma sobrancelha no ponto inicial de 1 centímetro, eu vou dar uma reduzida para cá então. Então eu vou afunilar um pouquinho essa sobrancelha. Eu vou decidir fazer esse afunilamento de 2 milímetros. Então eu vou colocar aqui 8 milímetros da espessura dos PMAs. Volto aqui com a ferramenta, coloco no ponto marcado, considero 8 milímetros. Quem não tem conhecimento de medida, milímetro, centímetro, enfim, não tem problema, basta contar os tracinhos que estão marcados, tá joia? Vou virar aqui a nossa cliente, mais uma vez, 8 milímetros. Pronto, feito a espessura do PMA da nossa cliente, dessa sobrancelha. Legal isso, né? Agora voltando lá naquela dica anterior que eu tinha dado para vocês, lembra da linha? Então vamos esquecer a linha? Olha só que bacana, ó. Eu vou sujar aqui a régua, tá vendo? Com a ponta do lápis. Depois eu falo até que lápis que é esse, tá joia? Eu vou sujar a ponta da régua. Eu vou pegar os 2 pontos lá marcados e vou fazer a ligação desses pontos. Feito a ligação dos pontos. Olha que incrível isso, gente. Muito legal, né? Precisão 100%, rapidez mais ainda. Eu tenho certeza que nem Schumacher conseguiria fazer tão rápido quanto essa daqui, hein? Olha que bacana. Agora eu vou definir o ponto final lá do PI, do PF, aliás, lá o ponto finalzinho, onde que vai estar a altura do fechamento aqui da sobrancelha. Mais uma vez eu viro aqui a cliente, pego a régua com o ponto zero, lá no finalzinho dos olhos. Como eu quero uma sobrancelha bem arqueada, então eu vou decidir que essa sobrancelha aqui eu vou fechar ela lá no 2,6, tá? 2,6. Eu viro o rosto dela, faço a mesma coisa pro lado de cá. Finalzinho lá dos olhos, envergo a régua aqui dentro para pegar o rosto dela, pego na marcação de 2,6. Tá marcado aqui as medidas do final do olho até o finalzinho aqui do ponto final. Vou virar aqui a cliente aqui para que você veja. Mais uma vez, eu nem preciso sujar tanto aqui, tá? Mas eu vou sujar aqui só para você se lembrar que este é um processo que você pode fazer a partir de agora. Então sujo aqui novamente a régua, pego a referência dos 2 pontos e traço.
mais uma vez, vou lá e traço. Olha que genial isso, ó, olha isso. Agora eu vou fazer do outro lado, ó. Viro a cliente aqui, mais uma vez, pego aqui, ó, ponto A, ligo um ponto ao outro e traço. De novo, do outro lado e traço. Viram só então? Marquei aqui os finaizinhos, dei o design de sobrancelha que eu queria aqui para nossa cliente. Olha só, vou envergar novamente para um lado, para o outro. Olha que perfeição. 100% de precisão, rapidez extrema. Como eu disse para vocês, é possível fazer um design de sobrancelha como esse, do zero, com apenas 4 minutos. Muito bom isso. Por que eu bato muito nessa tecla para você entender? O que eu quero, na verdade? Que você compre a ferramenta, simplesmente, a Régua Diamante? Claro, ela vai te ajudar. Eu estou aqui vendendo o produto Régua Diamante, isso é um fato. Mas o que eu mais quero que você entenda além da Régua Diamante? O que nós estamos entregando para você é muito mais do que uma simples régua. Nós estamos entregando uma aceleração do seu processo. Você reduzir o seu tempo de design de sobrancelha, que com um paquímetro você demora em média entre 25 a 30 minutos aproximadamente, e com uma régua dessa você vai durar apenas 4 minutos, 7 minutos para chutar mais alto, isso significa que você vai atender 5 clientes a mais do que o tempo que você faz atualmente. Isso é o mais importante que você precisa realmente entender. A Régua Diamante faz com que você atenda mais clientes, você ganhe mais dinheiro, que você tenha mais tempo para se dedicar no que você realmente precisa, que é o próprio design de sobrancelha, entendeu? É isso que você precisa se dedicar, com o detalhe do design de sobrancelha. As medidas, nós criamos uma ferramenta para te ajudar no processo de medição e no processo de marcação do design de sobrancelha. Pois é, Régua Diamante está aí, ó, para você, legal? Esse é o processo, então, definido aqui com uma sobrancelha a partir do zero, mais uma vez, mostrando. Eu vou fazer aqui agora um 100% aqui livre para que vocês vejam, não vou explicar, né? Vou fazer um design do zero para vocês verem que realmente dá 4 minutos, tá legal? Muito obrigado, eu sou o Anderson Yangues da TBS Club e essa aqui é a Régua Diamante para design de sobrancelha que vocês podem adquirir no www.reguadiamante.com.br. Obrigado, um abraço e até já!